Olá, todo mundo e ouvindo e assistindo o nosso bate-papo de Carlotas. Eu sou a Carla. Vou apresentar rapidinho. Antes de apresentar a Carlotas, deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, com os cabelos nos ombros morenos, com os fiozinhos brancos, metade preso para cima. Eu tenho o meu fone branquinho na orelha e um brinco prateado penduradinho, e uma regata azul clara e um óculos de ar vermelho. Além disso, eu estou na frente de uma tela que eu pintei, uma tela azul e verde, e umas portas brancas. E hoje, deixa eu falar de Carlotas também, rápido. Se você geralmente está nos ouvindo, você já conhece um pouco mais. Para quem não conhece, Carlotas é uma empresa com propósito social que busca cuidar, olhar e cuidar das relações. E a gente faz isso falando, estudando e trazendo sempre empatia, o respeito, a diversidade, a inclusão, o pertencimento. Tudo cabe nesse guarda-chuva. E para saber mais, vai lá em carlotas.org. Antes de passar a bola para minha chefa, deixa eu só falar um pouquinho do bate-papo. Esse é o segundo episódio que a gente está fazendo um pouco diferente. E a gente não está trazendo ninguém de fora. A gente vai fazer só com o time de Carlotas até o fim de 2026. A gente fala que é o do mundo invertido. É o bate-papo do mundo invertido. Praticamente Stranger Things aqui. Bem-vindo. Bem-vindos todos. Fabi, você se vai, traz. E fala do tema um pouco pra gente, chefa. Oi, pessoal, sou Fabi Gutierrez, uma das fundadoras de Carlotas. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos abaixo do ombro. Estou com uma jaqueta jeans, uma blusa mescla, num fundo bege, que tem uma plantinha aqui do meu lado. E dentro desse novo bate-papo do mundo invertido de Carlotas, a gente hoje escolheu o tema de vieses, que é um tema que a gente tem trabalhado muito com os clientes, de um modo geral, com as empresas, especificamente ele, ou dentro de outras conversas, porque ele ajuda não só a gente olhar as nossas relações, mas também ajuda a gente a entender a tomada de decisão. Então, quando a gente começa a entender esses processos, de como que a gente pensa, como que a gente funciona, a gente começa a se responsabilizar pelas nossas atitudes, né? Porque fica muito confortável para a gente ficar nesse lugar de, é inconsciente, eu não sei, sempre foi assim. Então, dentro das relações e de tudo que a gente tem discutido, que a gente tem trabalhado, a parte propositiva e intencional, a gente tem que realmente se responsabilizar e ter consciência do que a gente faz. Então, Carla, devolvo para você. O que são vieses inconscientes? Ai, não. Não, que o meu papel aqui é fazer a pergunta. Eu brinco com a Fabi que o meu papel é a veia cômica. Eu faço as perguntas e as piadas e eu só aprendo com essas mulheres todas ao meu redor. Mas eu vou tentar. Fabi, vamos lá. Depois você me ajuda. As minhas palavras. Os vieses, eles são aquela reação, assim, que a gente tem de pensamento. É um pensamento que ele vem sem a gente processar muito, que daí eu acho que, na minha cabeça, é onde moram os nossos preconceitos, onde mora toda essa estrutura, né, que a gente fala do patriarcado estrutural, do racismo estrutural, etc., tipo, que é aquela primeira resposta que você tem, e aí você fala, nossa, calma, esse foi um pensamento racista que eu tive agora, sabe? Nossa, pera, isso foi homofóbico. Por que eu não sou uma pessoa homofóbica? Por que esse pensamento veio à tona agora? Isso é um viés inconsciente? Me diz. Sim, tudo isso e mais um monte de coisa. Então, a gente vai fazer um pouco igual a gente fez quando a gente falou de microagressão, tentar dar um contorno conceitual para entender de onde nasceu, o que é, as explicações, para a gente evoluir um pouquinho mais, porque o que a gente ouve muito, tudo é viés, né? Então, isso é um viés, e as pessoas ficam se justificando, todos nós, né, vamos incluir nesse pacote, a gente se justifica pelos vieses, né? Então, a partir do momento que a gente entende o que acontece, a gente se responsabiliza, né? E a gente tira isso desse lugar confortável que é, né, colocar a culpa em algum lugar. Então, basicamente, a gente fala assim, né, que o nosso cérebro, essa máquina
incrível e perfeita, ela funciona para sobrevivência, né? Então, imagina, cá, que a gente está ali na caverna, eu e você, né, batendo papo em volta da fogueira, que hoje aqui está frio, e de repente aparece, assim, um bichinho muito fofinho, peludo, grande, né, caramelo, assim, com os dentinhos bem afiados. Se a gente for parar para pensar o que será que é, o que será que não é, a gente não estaria aqui fazendo este bate-papo, né? Então, assim, o nosso instinto de sobrevivência olha aquilo ali, vê uma ameaça, cai fora, principalmente se a gente já tiver referências em relação a isso. Então, o cérebro vai guardando essas informações e ele vai criando essa linha de pensamento bastante rápida, justamente para a gente sobreviver. E esses atalhos mentais que a gente fala, né, eles são chamados de heurística, e é justamente assim, esse caminho rápido que o cérebro faz para processar uma informação. Eu não posso ficar perdendo muito tempo quando eu for atravessar a rua e vier vindo um ônibus e eu ter que tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão muito rápida. Então, o cérebro, ele tem essa função. Só que o que acontece? A partir do momento que a gente começa a criar esses atalhos, é igual, assim, num jardim, quando você vê marcado, assim, que as formigas fazem sempre o mesmo caminho e vai ficar marcado, dificilmente elas vão sair daquela trilha, porque tem que abrir de novo, né, cortar a graminha e tudo mais. Então, é por lá sempre que a gente vai, porque é muito mais rápido, é muito mais prático, eu não preciso ter muito esforço, eu acabo me condicionando a esse pensamento. O que os vieses são? São esses atalhos mentais, mas eles são atalhos mentais incompletos e equivocados. Então, eu pego aquela informação que mais ou menos eu tive referência, ou que eu tenho referência de uma situação, eu acabo generalizando. Então, se, por exemplo, eu tive uma má experiência dentro de uma organização, que acontece muito, a gente vê um clássico. Eu tive uma má experiência com uma pessoa com deficiência no meu time. Não vou nunca mais contratar. Porque aí eu acho que qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência, eu não vou me dar bem. Isso pode expandir para todas as relações e todos os níveis acaba caindo no preconceito. Mas a gente acaba usando essas referências para tomar decisão. Eu já estou aqui verbalizando, né, que eu tive essa experiência, não vou mais contratar. Mas isso acontece num processo inconsciente, que eu, sem me dar conta, eu faço essa escolha, eu excluo essa pessoa, porque eu associo a essa experiência que eu tive. E aí ela vai me trazer essa informação incompleta e eu vou tomar decisões a partir disso. Mais ou menos claro? Perfeito. Eu adorei os exemplos. Eu ia ser a pessoa da caverna que ia a primeira a morrer e abraçar o bichinho peludo, e aí todo mundo ia aprender e falar, não, peraí, a Carla foi, né? Ela tentou, né? E é todo mundo... Mas, Fabi, e aí, várias perguntas, mas eu acho que uma que ficou aqui nessa analogia, metáfora que você fez com a graminha das formigas. Então tá, então eu aqui, formiguinha, tá aqui aberto esse caminho. Como é que eu... sei lá, como é que a gente faz para treinar o nosso cérebro para não pegar sempre esse caminho? Porque me parece mais saudável, criativo, inovador, testar todos os caminhos, né? Acho que seria um pouco... Bem mais, só que é muito mais cômodo. Então, assim, pensa que o nosso cérebro, Kai, ele vai querer economizar energia, guardar energia para aquilo que importa, né? Então, por exemplo, quem dirige, chega uma hora que você nem sabe mais como que você entrou no carro, muito menos como você chegou no seu destino, né? Ainda mais com o advento de Waze, Google Maps, etc. Você nem processa a informação. Você chegou e falou, nossa, como é que eu cheguei aqui? É assustador, né? Então, o cérebro ele vai automatizar essas coisas cotidianas para justamente guardar essa energia para o que precisa, né? Então, tem várias decisões do dia a dia que a gente tem que aí o cérebro vai gastar energia, vai falar, bom, ainda bem que eu economizei para focar aqui, né? Então, esse jogo aqui é complicado, porque o cérebro vai sempre te jogar no automático sempre que puder. O que a gente tem que prestar atenção, que é um pouco da tua pergunta, né? Que tipo de decisão ou coisas que eu estou fazendo que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, né? E ficar atento. Então, se eu estou, por exemplo, se eu estou dentro de uma organização, que eu estou fazendo um trabalho em conjunto com alguém, ou eu vou selecionar uma equipe para trabalhar num projeto, ou eu vou fazer as avaliações de desempenho, são coisas que eu já sei que aí
tá cheio de viés rondando que eu vou ter que estar presente. Uma outra coisa muito importante, muito legal, que a gente sempre fala em todas as conversas que a gente tem, né? Permita-se rever a sua opinião, que é, a partir das experiências, da convivência, poder se relacionar com pessoas que são diferentes de você, justamente para ganhar repertório de mundo, né? Então, assim, ter noção de outras coisas, para poder tomar decisão, você acaba tendo, né, outros pontos de vista. Então, isso tem muito a ver, né, com o modelo de mundo, né, que a gente tem, cada um de nós tem um modelo de mundo diferente e específico, né? Eu posso emprestar o seu para me ajudar a tomar uma decisão. Então, isso é muito legal. E vai quase que contra-intuitivamente ao que a gente faz normalmente. A gente associa pessoas que pensam igual a gente, que são parecidas com a gente, que é muito mais confortável, muito mais rápido. Eu não preciso explicar o que eu quero, né? Uma palavra, às vezes, já basta. Fica num lado confortável, mas provavelmente a gente vai ter a mesma linha de raciocínio. Quando eu tenho esse acesso e me abro a ouvir pessoas diferentes, repertórios diferentes, eu vou aprender, vou ter outras opiniões, vou ter outras perspectivas e me ajudam, né? Isso me ajuda no dia a dia nessas tomadas de decisão e considerar outras coisas. É igual, por exemplo, os clássicos dos clássicos, né, nos últimos tempos, são algumas campanhas publicitárias que você fala, cara, quem que aprovou isso, né? Assim, como que isso está no ar? Para isso estar no ar, teve alguém que comprou a mídia, revisou a campanha, finalizou, teve quem aprovou, teve quem criou, teve quem filmou, teve tanta gente envolvida e ninguém teve a coragem de falar, mas será que isso, né? Será que, né, pega bem, ou será que essa referência, enfim. Por quê? Porque normalmente a gente vai sempre para o círculo mais confortável, e é muito difícil a gente ser aquele, né, o chato do rolê, de fazer o questionamento, você acaba pelo grupo sendo abafado, que é um dos vieses, que é os vieses de grupo, né, que se acaba inevitavelmente se adequando, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, nas questões de gênero, né, muitas mulheres da liderança, a gente fala que se deforma para caber, ou seja, começa a ter postura mais agressiva, começa a se comportar como modelos masculinos, porque todas as referências de liderança são masculinas. Então, para não destoar, para não duvidarem da minha competência, para não me questionarem se eu pertenço àquele lugar, eu começo a agir parecido, né? Então, esse é o viés de grupo, é um super forte que mostra um pouco desse conflito e dessa falta de repertório, da gente não buscar essas ideias diferentes na tomada de decisão. Respondi? Respondeu super e, na verdade, brotaram várias outras perguntas, mas eu acho que para essa mulher aí, até para ela chegar onde ela chegar, né? Pra onde ela quer chegar, ela tem que reproduzir isso, para ela ser vista como, tipo, mesmo do que as pessoas que estão lá, né? Tipo, é difícil, né? É difícil quebrar. Agora, tô com algumas perguntas, eu vou jogar aqui, a gente vê o que a gente faz primeiro, o que a gente responde primeiro. Eu acho que você falou do vieses de grupo, me fiquei pensando quais são os outros tipos, né, se existem esses tipos de vieses. E uma coisa que eu queria que a gente falasse um pouquinho é de modelo de mundo, porque eu adoro esse conceito. Quando a gente desde sempre tem modelo de mundo aqui em Carlotas, né, a gente fala disso há muitos anos. E desde que a gente fala, desde que eu aprendi o que é modelo de mundo, me parece que também estampou uma coisa na minha cabeça, assim, porque você começa a perceber que talvez seja isso, que seja os viés, não sei, vamos falar, mas que é essa lente, né? Tipo, eu, Carla, tenho a lente da Carla, eu vejo o mundo, eu processo o mundo, tudo que acontece comigo e com todas as pessoas, eu vejo pela minha lente, as outras pessoas veem por essa lente. Vamos falar de modelo de mundo? O que é o modelo de mundo, Fabi? O modelo de mundo é justamente essa percepção individual que cada um tem da realidade a partir da sua verdade. Então, assim, né, quando a gente começa a entrar, e eu também tive essa mesma sensação, cara, quando descobri, né, que, nossa, esta é a minha verdade, não é uma verdade universal, uau, né? Acho que quando a gente internaliza isso, a gente para de ser tão crítico, para não falar palavrão, eu sei que a gente aqui, né, só não vale no frontal, mas assim, a gente não ser tão crítico com o outro,
Porque, assim, por que a minha religião, por que a minha crença, o meu time de futebol, o meu partido político é o certo? Né? Tem várias razões pelas quais que eu acredito em determinadas coisas, né? Que o outro, por outras tantas razões que ele vivenciou, ele acredita naquilo, né? E quando a gente entende isso, o que a gente tem que fazer? Não é lutar, não é embate, é criar essa ponte. O que a gente tem em comum entre o meu modelo de mundo e o seu? Como é que a gente consegue compor? Como é que a gente chega num acordo? Então, assim, né? Modelo de mundo, como que funciona? A gente recebe as informações do meio ambiente pelos nossos 5 sentidos, né? Então, se tocar o alarme de incêndio aí do prédio, é uma informação importante que você vai decodificar, né? A partir do momento que você recebe, que o teu cérebro recebe, ele vai processar essa informação. O ponto principal é que nosso querido cérebro, ele não decodifica somente os fatos, ele coloca todas essas nossas referências e ele transforma o fato em interpretação, ele preenche as lacunas, né? Daí vem os vieses, daí esse caminho mais curto. Tocou o alarme de incêndio, eu não vou poder processar durante muito tempo, eu tenho que pegar a minha primeira referência que eu tenho, né? Que é importante que eu vá lá para o ponto de encontro, que eu tenho que seguir a brigada de incêndio, se eu já estiver se estiver na do Pom, se você estiver num escritório, etc. Mas, se você teve alguma experiência, que, por exemplo, é o seu caso, que você teve uma experiência muito importante com esse tema, não há brigada de incêndio, não há fila da escada, não há... Você vai sair atropelando a galera e vai para a rua em um lugar seguro, né? Então, o modelo de mundo ele vai carregar essas interpretações que a gente tem. Só que a partir da interpretação você vai ter um resultado. Então, você vai atropelar todo mundo. Eu vou lá seguir a fileirinha, vou para o ponto de encontro. E esse resultado vai ter um impacto, né? Um impacto ao redor. Você vai, talvez, ser mal vista, xingada, nossa, a Carla é desesperada, e eu, nossa, deu tudo certo. Então, e isso acontece, com esse exemplo bobo aqui, né? Mas ele acontece em qualquer instância, em qualquer coisa, e inclusive nas conversas, né? Então, assim, o que você me falar, eu vou interpretar o que você me falar a partir das minhas referências, e eu vou te responder, se aquilo ali me caiu torto, eu vou te responder torto. Isso vai gerar um impacto, vai gerar, né, um atrito entre a gente. Então, o modelo de mundo é isso, né, que a gente tem que entender que cada um vai ter a sua perspectiva, e é isso, né, não necessariamente a minha perspectiva, por mais certa que ela seja para mim, ela é minha, é o meu modelo de mundo, né, e o viés, ele vai entrar justamente nessa linha dos filtros, né, ele não é só o que determina o meu comportamento, mas ele vai também ajudar eu decodificar isso. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um ambiente corporativo, onde eu vou fazer uma entrevista, ou eu vou me relacionar com as pessoas, eu sou carregado de vieses, não só meus, da minha experiência pessoal, mas os vieses também, eles vêm carregados muito da experiência da sociedade, né? Do que se dita para cada perfil de pessoa, né? Então, para as mulheres, né? Então, mulher mulher no volante, perigo constante, forma uma imagem de mulher que a gente tem, né? Mulher é muito boa de humanas, normalmente as pessoas negras são vistas como pessoas que ocupam cargos ou menores operacionais. Então, muitas vezes a gente tem vários relatos, principalmente em experiências de loja, de varejo, onde pessoas negras são abordadas como lojista, como servente, como seja lá o que for, né? Porque existe um viés social de que essas pessoas ocupam esse lugar. Então, desfazer os vieses é algo bastante desafiador, a gente precisa estar muito atento, e por isso que a gente precisa ter outras referências. Eu preciso conhecer casos de pessoas negras, por exemplo, que estão em liderança, que ocupam outras áreas, médicos, advogados, diretores, presidentes de empresa. É muito importante para eu parar, né, e de olhar esse grupo de uma determinada maneira. A mesma coisa para mulheres, para pessoas com deficiência, falando em geral, né, dos grupos minorizados, aqui puxando sardinha aqui para o nosso tema de muito carinho, que é esse cuidado com esses grupos que não ocupam espaços de poder. Como que a gente faz para eles ocuparem?
Tem 1000 coisas e um deles passa por um lugar muito difícil, que é mudança de comportamento, mudança de crença, de valor. Uau! E parece impossível, né, quando a gente pensa assim. Eu acho que a gente está trabalhando com isso para tornar possível, né, Carlotas e outras muitas empresas aí. Eu anotei várias coisas, Fabi. Eu acho, e uma coisa que eu anotei aqui é como é que a gente, quem está nos ouvindo, eu, você, todo mundo, tipo, por exemplo, esse exemplo da loja, de achar que uma pessoa trabalha na loja. Quem nunca cometeu essa gafe, né? Mesmo se não tiver ligado com raça, assim, você acha que aquela pessoa trabalha. Aí, tipo, por que você achou que essa pessoa trabalhava na loja? Né? Tipo, por quê? Eu acho que o grande ponto também é se colocar em contato com outras referências, sim, mas também é questionar os seus pensamentos. Por que eu tô pensando isso? Por que aquele pensamento racista veio na minha cabeça? Que do nada. E eu que me vejo uma pessoa antirracista, que trabalho com antirracismo, não sei o quê, por que esse pensamento veio? E assim, vamos questionar, sabe? Do tipo, por que eu achei que ela trabalhava aqui? Ela não estava com uma camiseta da loja, sabe? Ela não estava, ela estava segurando uma cesta, eu nem vi que ela estava segurando uma cesta, que estava comprando também. Eu acho que isso é muito legal, esse pensamento de, sempre questionar, sempre ter a dúvida, sabe? Sempre trazer a dúvida, não sei. No caso lá do ônibus vindo correndo na rua, não, corre, né? Aí corre, salva a sua vida. Mas assim, o que a gente pode questionar? Lembrei também do videozinho famoso na internet, só para trazer aqui um outro exemplo, que é aquele que é em escola, tem vários desse tipo, que você pede para as crianças imaginarem alguém que trabalha no corpo de bombeiros, né? Alguém que trabalha, que é astronauta. E aí você sempre pensa num homem, né? Tipo, ninguém pensa na piloto de avião também, né? Tem. E é isso, gente, criança já tá ali ensinado, é tão estrutural o negócio que ninguém pensa numa mulher. Tipo, ninguém. Aí pensei tudo isso e não cheguei a conclusão nenhuma. Mas eu Não, é acho que muito é isso. difícil a gente quebrar, né, esses estereótipos, esses vieses que a gente tem. Por isso que a gente precisa sempre estar atento, porque, por exemplo, você está num ambiente de loja, eu fui no supermercado, eu estou, em tese, estou relaxada, né? Então, num ambiente de escritório, assim, o convite é fique atento para as relações. Ali você tem que, né, prestar muita atenção. Fora de lá, você também tem que, mas às vezes é mais desafiador, porque eu estou num ambiente mais relaxado, eu acabo esquecendo. Por isso que essas referências, esse convívio, ajuda muito, porque eu já vou ter passado por várias experiências, eu vou ter pessoas de convívio que vai me ajudar a, né, a hora que vier ou esse impulso, eu parar, né? Então, eu acho que o caminho sempre é a gente sair da nossa bolha e poder transitar por outros lugares, ter outras referências para conseguir isso, porque no fim das contas, a gente fala, né, de viés inconsciente, mas ele é um viés cognitivo. Se a gente fica nesse lugar do inconsciente, desse lugar inacessível, né, e eu nem faço terapia para acessar o meu inconsciente, que bom, né, não vou precisar mudar. Mas não, é um caminho neural, é uma forma do cérebro operar que todo mundo com treino pode prestar atenção e tomar alguns cuidados. Fato é que a gente vai arranjar outras muletas para o cérebro pensar rápido, mas de novo, né, pensando nas relações, pensando no cuidado com o outro, o que eu posso fazer para não ter esse tipo de atitude? Uma coisa que você perguntou, que eu tinha esquecido, era sobre os tipos, né? Existem um monte de classificações que acho que nem vale muito a pena entrar no mérito, elas são absolutamente ilustrativas e didáticas, só para a gente conseguir identificar exemplos, né? E tem algumas que parecem até que se sobrepõem, enfim, né? Então, assim, tecnicamente existem, sei lá, eu chutaria mais de 50 tipos de vieses, mas é muito comum, assim, vamos dizer assim, mais, né, fácil da gente identificar, o de grupo, né? Então, assim, eu me deformo para caber, eu preciso pertencer, a gente tem isso muito, muito grande, né, de pertencer em grupos, então isso eu acho que é um importante para a gente se questionar o tempo inteiro. Outro que a gente acabou falando, sem dar nome, é o de afinidade. Então, né, eu estar na minha bolha, eu identificar algo em você que o santo bate, né, o famoso santo bate, me leva num lugar confortável que eu vou acabar
dando preferência para você, porque, tipo, não sei, mas a Carla me cai num lugar de maior simpatia. E é justamente isso, né? Esses caminhos, né? Esses atalhos mentais nunca te vi, troquei um oi, a gente, né? Basta milésimos de segundo para a gente criar uma imagem, uma referência da outra pessoa, e vai cair numa caixinha a imagem da Carla dentro da minha cabeça. Porque ela me parece tal amiga de infância que eu gostava muito, ela me parece uma professora que não sei o quê, ela me parece uma prima que eu adoro, e aí eu vou te tratar em cima dessa imagem que eu construí sem nem ter te conhecido. Então, esse convite a conhecer as pessoas, ele é muito importante, porque a gente começa a ver, pô, nossa, a Carla é muito simpática, muito legal, mas não tem nada a ver comigo. Nossa, a gente não tem um interesse em comum. Que legal que, né, bateu o santo, mas assim, no dia a dia a gente não tem muita afinidade de coisas, né? E aí dentro de uma organização é importante a gente, né? Por que eu estou escolhendo essa pessoa? Por que eu vou promover essa pessoa? Por que eu vou escolher essa pessoa para um projeto? Ou por que eu estou pegando tanto no pé dessa pessoa que eu estou trabalhando junto, ou que é meu par, ou que eu preciso pedir um relatório? Será que fosse fulano, eu trataria de uma outra maneira? A gente sempre tem alguém que a gente cisma, pega no pé, não tolera algumas coisas, e a gente não consegue explicar, porque tem sempre alguém que a gente sempre passa o pano e tem os mesmos defeitos, e, né, faz as mesmas coisas que a outra pessoa. Então, esse de afinidade, ele é muito importante. O confirmatório, que a gente só olha para aquilo que a gente quer ver, que a gente busca, né, tipo, as informações. Então, nossa, vou mudar, não vou falar mais da Carla. Joana chegou atrasada de novo na reunião. Nossa, ela sempre chega atrasada. Vamos ver a próxima reunião. Aí, tá vendo? Ela chegou atrasada. Aí, 5 reuniões, chegou no horário, entregou tudo, nada. Uma que ela chegou 10 minutos atrasada, de novo, nossa, ela só chega atrasada. Então, porque a gente não olha fatos, a gente olha, né, o que a gente quer, né, da nossa conveniência, dentro das organizações, principalmente processos de feedback, seja ele formais, informais, ou aconteceu um episódio aqui, eu preciso lidar com tal informação com o meu par. Não é no campo do acho, da percepção, da sensação, olha, a gente combinou tal coisa para tal dia, você não entregou, a gente renegociou o prazo, você não entregou de novo, não é, olha, sempre você não faz nada, não é sempre, né, porque se a gente entrar nesse campo, não vai. Então, também ter muito cuidado com essas confirmações que a gente busca. Acho que assim, esses 3, e tem mais um monte que acontecem muito, mas eles são muito importantes na nossa convivência, né? E o de percepção, na verdade, acho que esse é um outro que tem muito a ver com estereótipo, né? Que é isso que a gente falou até agora, né? Então, a pessoa negra, né? Eu acho da minha cabeça que tem mais cara disso ou daquilo, né? Ou uma pessoa precisou de alguém para finanças, né? Nossa, um homem. Então, o de percepção é muito ligado ao estereótipo, né? Seja de gênero, seja de qualquer outra característica, se tem tatuagem ou não, enfim, essas fantasias que a gente cria e acabam colocando essas pessoas nessa caixinha, e, de novo, a gente vai se relacionar com a caixinha e não com a pessoa. Adorei. Foi bom isso, porque eu fiz uma anotação aqui que eu ia falar antes. Só um parênteses, tá? A gente está no último 1 minuto, mas a gente pode passar só um pouquinho. Eu ia falar que, só para terminar, Fabi, ver se isso faz sentido, que os vieses, então, cognitivos, aprendemos hoje, que, né, parar de falar inconsciente, porque a gente tem controle, acho que esse é meu ponto. Eles são, que eu anotei aqui, eles são pensamentos, eles têm um infinito, ele tem um gap até as suas atitudes. Eu acho que esse é o convite hoje, né? É perceber que os vieses, eles moram aqui na sua cabeça, no seu cérebro, e o que você vai fazer com isso, talvez questionar, ouviu esse bate-papo, agora entendi que isso existe, isso é assim que meu cérebro funciona, e aí mudar suas atitudes, né? Sim, total, exatamente. Essa distância entre o cérebro e a língua, ela deveria ser o suficiente para a gente parar e mudar, e do comportamento também, perfeito. É difícil a gente mudar pensamento, né? Assim,
exige um trabalho árduo, mas é possível, 2, a gente pode pensar e dar uma processada e depois colocar em prática. Amei. Então acho que a dica aqui é questione-se. De onde vem esse pensamento? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô apoiando isso aqui, não aquilo ali, né? Acho que vale. Gostei, Fabi. Olha como passa rápido nosso tempo juntas. Passa muito rápido. Mas era só Então, assim um gostinho para a gente depois poder se aprofundar. Quem quiser saber mais, conversar mais, a gente está sempre por aqui. Isso, a gente ama esse tema, né? A gente quer falar disso o tempo todo, inclusive um beijo pra Elô, né? A Elô que trabalha com a gente, que manja muito desse tema. E vamos deixar uns links aqui embaixo, eu acho que a gente tem algumas coisas de viés para quem quiser saber mais, tá bom? Sim. Beijos, todo mundo. Beijo. Beijo, chefa.